Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer um vídeo sobre uma coisa que já citei aqui, já foi citado algumas vezes, que é uma parte da biologia que é a bioquímica, tá? E eu vou fazer assim a bioquímica bem basiquinha para vocês, tá bom? Antes de começar esse vídeo, quero agradecer aos meus membros: Jorge Oliveira, Marios Gameplays, Renan Belo, Sr. John Wick e W. Luiz 3. Muito obrigada por serem meus membros, por estarem aqui. Então vamos lá. Primeiramente, gente, como introdução, né? A bioquímica, ela vai estudar as moléculas, né? A parte química da vida, que são moléculas orgânicas, né? Que fazem parte dos seres vivos. De maneira geral, né? Tem outros tipos de moléculas, mas de maneira geral, a parte mais básica. Quais são esses tipos de moléculas? São os lipídios, os glucídios, os aminoácidos, né? Então, as proteínas, tá? Então, essas são as três grandes classes, né, de moléculas que fazem parte de tudo que é vivo. Então, né, eu falo aminoácidos, e ácidos nucleicos, né, gente? Me perdoem, esqueci. Os ácidos nucleicos vão formar todas as moléculas que têm informação genética, né? Então, DNA e RNA. Os ácidos, os aminoácidos vão vir formar as proteínas. Os açúcares vão formar os polímeros de açúcar, que servem para milhões de coisas diferentes. E os lipídios, né, que servem também para várias coisas diferentes. Eu vou começar pelos lipídios, que foi assim que começou na minha aula também, sobre bioquímica, né? Mas isso é minha aula, são aulas antigas já, tá? Eu já fui para outras partes da bioquímica, que é a bioquímica metabólica, né, que já aborda várias coisas, ciclos diferentes, reações químicas diferentes com enzimas, enfim. O que eu vou fazer nesse vídeo é descrição das moléculas, é bioquímica bem básica mesmo. O conhecimento é entender as propriedades químicas dessas moléculas, né, e a estrutura física delas, para que elas sejam do jeito que elas são e para que elas cumpram, né, as funções que elas têm dentro do corpo. Então, eu vou começar com os lipídios, tá? Eu vou falar o nome das moléculas. Quando elas têm algum nome muito específico, eu vou falar o nome em francês, porque eu aprendi em francês e eu tenho medo de fazer algum erro de tradução e acabar contando balela pra vocês, tá? Porque, gente, essas coisas eu aprendi tudo em francês, não é assim, eu esqueci, tá? Eu realmente não sei como se fala e como eu vou usar muitos termos, né? Se eu for pesquisar cada um, anotar, ficar procurando a tradução no meio do vídeo, vai ser um vídeo muito cansativo, tá bom? E de qualquer maneira, né, eu vejo que vocês têm interesse comigo falando francês, explicando coisas em francês, etc. Eu tenho vários pedidos, então algumas palavras vai sair em francês, tá bom? Então vamos lá, eu separei aqui, eu anotei algumas coisinhas pra ter um pouquinho de roteiro, né? Pra não sair falando assim tudo coisa bagunçada. Então vamos lá. Vou começar fazendo uma descrição geral dos lipídios, né? O que é um lipídio? Um lipídio, ele serve de reserva energética, né? Quando ele está sob a forma de reserva energética, ele está sob a forma de triglicérides, né? Que é uma estrutura de um glicerol com 3 ácidos graxos associados a esse glicerol. Ele também serve de isolante térmico. Os lipídios servem de isolante térmico, né? Então, por exemplo,
alguns animais que vivem em regiões muito frias, por exemplo, as baleias em águas muito geladas, elas têm uma grande camada de gordura, né, de lipídios para proteger elas do frio. Os ursos polares, eles têm uma camada bem grande de lipídios para servir de isolante térmico. Além de isolante térmico, também serve de proteção mecânica, né, contra choques mecânicos. Também como proteção isolante elétrico, né? Os lipídios, gente, também podem ter outros tipos outras funções mais raras, assim, menos comuns, que são hormônios, vitaminas, pigmentos, mensageiros secundários, né, na comunicação celular, cofatores de enzimas. Algumas enzimas precisam de algum lipídio X para funcionar, etc. Enfim, várias coisas. Outra característica desses lipídios é que eles são insolúveis na água. Isso quer dizer que eles são hidrofóbicos, né? Hidro é água, fóbicos, né? Enfim, hidrofóbico. Eles são eles só podem ser diluídos em solventes lipófilos, né? Lipófilos. Gente, eu não sei falar em português, tá? São moléculas anfífilas. Gente, eu vou falar em francês, perdão. São moléculas anfífilo. O que isso significa? Que elas têm um lado polar e um lado apolar, né? Isso é uma característica deles porque tem um lado, né, uma parte da molécula que vai ser polar, então, né, que é solúvel na água e outra que não é. Só que como a maior parte da cadeia lipídica é insolúvel na água, vão ser consideradas como moléculas hidrofóbicas, tá bom? Então vamos lá. Elas são, né, os lipídios são compostos de ácidos graxos. Ácidos, né, porque eles têm uma função de ácido carboxílico, que é assim, gente. É um carbono ligado a um oxigênio com uma ligação química dupla e um grupo hidroxilo. Hidróxilo? Gente, não sei como é que fala em português. Tá? Assim, isso daqui é um ácido carboxilo, tá? Então é por isso que os lipídios são chamados de ácidos graxos, né? Eles são compostos, né? A unidade de base de um lipídio vai ser um ácido graxo. Então, qual é essa estrutura do ácido graxo? Vai ser a parte ácida, né? Que é o C ligado com o oxigênio com uma dupla ligação e um OH, né? Uma função álcool. E depois, aqui, a partir desse carbono, que vai ser o primeiro carbono considerado do lipídio, vai ter um número par de carbonos ligados. A representação topográfica dessas moléculas a gente faz assim, ó. E cada cotovelinho é um átomo de carbono. Considerando que um cotovelinho é um carbono, em que cada carbono tem que estar ligado a 4 coisas diferentes, a gente considera, então, que essas coisas ligadas são hidrogênios, átomos de hidrogênio. Então, o que isso significa? Cada cotovelinho assim quer dizer isso daqui, C. Então, esse carbono, está ligado a 1, 2, e está subentendido, como está nessa representação, que ele está ligado a mais 2 átomos de hidrogênio, porque no total ele vai estar ligado a 4 coisas. Então, 1, 2, 3, 4. Então, quando você vê esse cotovelinho, isso quer dizer
porque esse carbono está ligado a dois outros carbonos e 2 átomos de hidrogênio, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, se eu for desenhar para vocês o ácido graxo, mais conhecido assim, mais curto, ele tem 12 carbonos, que é o acida laurique. Não sei em português. Acida laurique, né? Ácido laurique, que tem 12 carbonos. Então vai ser assim. Esse aqui vai ser o primeiro carbono, né? Esse aqui. O carbono do ácido, ele vai ser considerado o primeiro carbono da cadeia lipídica, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, se eu contar aqui, o que eu fazia nas minhas provas de bioquímica era sempre numerotar, né? Numerar, gente, numerotar em francês. Eu sempre numerava os carbonos para ter certeza que eu não desenhei a molécula errada, né? Porque quando você coloca 2 carbonos a mais ou 2 carbonos a menos, não é a mesma molécula, né? Então, eu vou contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E esse carbono aqui, como vocês veem, né? Esse daqui, o final, como eu falei pra vocês que ele tem que estar ligado a 4 coisas diferentes, esse daqui, ele vai ser um CH3, né? Porque ele vai estar ligado a 3 átomos de hidrogênio, como ele está ligado a somente um átomo de carbono, tá bom? Então, vamos falar de nomenclatura. Quando eu quero que alguém saiba de qual molécula eu estou falando, eu posso desenhar assim, eu posso escrever assim para a pessoa. Eu posso escrever C12, porque esse lipídio tem 12 carbonos, né? Depois tem os 2 pontos, 0, tá? Por quê? Porque 0. 0 aqui porque não tem nenhuma insaturação. Então, isso daqui é um lipídio saturado. Vou explicar qual é a diferença, tá bom? Quando você lê assim, gorduras saturadas, gorduras insaturadas, né? É isso que quer dizer. É a cadeia carbônica, como que ela é. Então, aqui, como não tem nenhuma insaturação, a gente escreve 0, tá? Então, é assim que a pessoa vai identificar essa molécula. É um lipídio com 12 carbonos e nenhuma insaturação. Então, de maneira indireta, assim, né? Ela pode redesenhar essa molécula a partir da nomenclatura, tá? Então, nessa classe de lipídios saturados, existem também, né? Como eu falei, são carbonos de números pares, né? Então, vamos ter o chlorique com 12, o myristique com 14, o palmitique com 16, o stéarique com 18 e o arachidique com 20 carbonos. Mas a estrutura global, gente, é exatamente a mesma. É a função ácida com os carbonos que segue. Agora, eu vou explicar qual é a diferença de um ácido graxo saturado e insaturado, tá? Então, o saturado é o que a gente viu até agora, que é, assim, a cadeia de carbono retinha e cada carbono ligado a 2 outros carbonos e 2 átomos de hidrogênio, tá? Desculpa, teve barulho. O ácido graxo insaturado, ele vai ter uma dupla ligação com um ou mais, né? Pode ter uma ou mais insaturações, mas ele vai ser ligado, um dos carbonos vai ser ligado duplamente com o outro carbono, com o próximo carbono da cadeia, né? Da cadeia carbônica desse lipídio. Então, o que isso implica no nível estrutural, tá? Dessa molécula? Implica que ela não vai ser reta, não vai ser mais uma molécula linear, tá? Porque quando tem uma dupla ligação, vou dar um exemplo.
tá? Do ácido oleique, que é um ácido graxo de 18 carbonos, que é igual o stearic, que eu falei antes, mas ele tem uma insaturação. Então, vai ser assim. Primeiro carbono, tá? E no nono carbono vai ter uma insaturação. Então, como que é? Como que acontece? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cheguei no nono carbono, tem uma dupla ligação com o carbono 10, tá? E aí, continua. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É isso que acontece. A molécula, ela se dobra. Tem essa curva que acontece. Entende? Então, qual vai ser a nomenclatura dessa molécula? Vai ser C18, porque tem 18 carbonos, 2,1. 2,1 porque tem uma insaturação. E depois você vai colocar um delta e um 9 aqui em cima. Porque esse delta com 9, ele mostra em qual carbono está a insaturação. Então, aqui vou numerar de novo os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No nono carbono tem essa insaturação, tá? Então, é assim que vai ser reconhecido um ácido graxo com insaturação. Então, né, podem ter várias insaturações no ácido graxo, o que faz com que ele vai se encurvando mais, né? E isso vai dar propriedades específicas a esses lipídios, tá? Onde seja que eles estejam, né? O fato deles não terem a cadeia carbônica linear, né, vai dar propriedades diferentes para essas moléculas, tá? E é por isso, assim, a estrutura das moléculas em bioquímica é alguma coisa muito, muito, muito importante, né? Que elas sejam lineares, que elas sejam planas, que elas sejam tridimensionais, toda a estrutura é ligada a uma função. Tanto é que em bioquímica, em química de maneira geral, se você muda um átomo, se você muda uma viradinha, se você faz uma dupla ligação, que ela seja, né, cis ou trans, né, se a ligação for assim ou assado, a molécula muda tanto, mas tanto, que é muito, muito importante essa questão da geometria molecular, né? Mas enfim, eu não vou muito detalhar sobre isso. E cada insaturação tem mais ou menos um ângulo de 123 graus. Então quer dizer que aqui vai ter, né, a função ácida, aqui vai ter a função, né, a parte linear. E aqui, onde vai ter a insaturação, aqui vai ter mais ou menos 123 graus, tá? O ângulo. Isso não é muito importante, né? No nível de bioquímica básico, mas enfim. E se eu for dar um exemplo de um ácido graxo que tem 3 insaturações diferentes, por exemplo, o ácido linolenic, que é um ácido graxo com 18 carbonos também, mas com 3 insaturações diferentes. Ah, esqueci de falar. Entre cada insaturação, você tem que pular 3 carbonos, tá? Então, o linolenic, ele vai começar assim, né? Com a mesma função ácida de sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Insaturação. 10, 11, 12. Uma no 12, 13. Então, 11, 12, 13, 14 e uma insaturação no 15, 16, 17 e 18. Aqui ele vai ser assim, tá vendo? Uma insaturação, 2 insaturações, 3 insaturações, tá? Então é isso que eu tava falando, vai se criando uma curva, né? Então, gente, essa é a estrutura básica dos lipídios, que são os ácidos graxos, né? Que tem vários tipos, com várias saturações, com vários números de carbonos possíveis, né? Na cadeia carbônica. Mas daí, existem, então, vários tipos
de lipídios, que vai ser os lipídios formando associação com outras moléculas, né? Por exemplo, os fosfolipídios, né? Que são os lipídios que vão constituir, na sua maioria, a membrana plasmática de todas as células que existem na face da Terra. Todas as bactérias, todas as algas unicelulares, todas as bactérias, todas as arqueias, todas as células animais, tudo, todas as células de cogumelo, tudo que existe, que é vivo, tem a mesma estrutura da membrana, que é formada por uma dupla membrana de fosfolipídios, tá? Então, como é formado esse fosfolipídio? Vai ser um glicerol, 2 ácidos graxos, um grupo fosfato, né? E, acessoriamente, às vezes, né, não é obrigatório, alguma coisa ligada a esse fosfato, que pode ser vários tipos de moléculas. Então, gente, eu vou terminar esse vídeo falando sobre os fosfolipídios. Então, eu vou desenhar para vocês, né, aqui nessa luzinha, a estrutura de um fosfolipídio, tá? Que geralmente, gente, nas aulas de biologia é desenhado assim, né? Eu vou desenhar a estrutura química dele, a fórmula química desenvolvida dele inteirinha, tá? Então, gente, é assim. Eu vou desenhar a molécula de glicerol. Eu vou fazer o H desse lado, porque fica mais fácil pra mim pra desenhar assim. Esse tipo de molécula, gente, cada um desenha assim, mais ou menos do jeito que gosta, do jeito que cabe na folha, né? E eu desenho desse jeito, na minha faculdade eu aprendi desse jeito, então eu vou desenhar assim. Mas essa molécula pode ser desenhada de vários jeitos diferentes, dependendo do jeito que você aprendeu, né? Então, pode ser virada no espaço, né? Gente, eu sei desenhar essa molécula. Porque eu desenhei tanto. Então, gente, aqui está um fosfolipídio, tá? Então, aqui estão as duas perninhas que a gente conhece, né? Assim, quando vai desenhar a membrana plasmática, né? Então, aqui, gente, se vocês perceberem, a função ácida, ela ainda está aqui, só que aqui, né, ela perdeu o seu átomo de hidrogênio porque se criou uma ligação ester, tá? Uma esterificação. Aconteceu uma esterificação aqui com um glicerol, tá? E peraí, gente. Gente, eu tô falando errado. Não, tô falando certo. É que eu tenho medo de errar as palavras em português, gente, tá certo. E aqui, gente, eu não contei o número de átomos de carbono, tá? Mas é assim, é uma... qualquer um, pode ser literalmente qualquer um, tá? E aí, aqui também vai ter uma ligação fosfoester, né? Aqui. Então, eu não tô pegando certo. E aqui, então, está o grupo fosfato, né? Por isso que é fosfolipídio. E aqui, desse lado, né? Aqui eu coloquei nas condições de pH biológicas, né? Então, o oxigênio está carregado negativamente. Mas, às vezes, dá pra se desenhar o grupo fosfato desse jeito, assim, ó, com um H, né? Com hidrogênio. E a partir desse oxigênio é possível ter uma ligação com outros tipos de moléculas que vão formar fosfolipídios um pouco mais complexos, tá bom? Então, existem outros tipos de lipídios, como eu estava falando, que são associações desses ácidos graxos com outros tipos de moléculas, por exemplo, os esfingolipídios, né? Vai ter também os lipídios que vão ser hormônios, né? Então, outras associações de moléculas que vão dar lipídios completamente diferentes e muito variados dentro do corpo, tá? Então, aqui eu cheguei na parte, né, dos esfingolipídios. E também, né, tem o colesterol, o famoso colesterol, né, que é um tipo de lipídio que está presente nas membranas plasmáticas das células para
ajudar com a fluidez da membrana, para controlar a fluidez da membrana, enfim, várias funções. O que eu quis dizer, né, nesse vídeo, o que eu quis fazer nesse vídeo é mais a estrutura global de todos os lipídios que existem. A estrutura global é isso, é o ácido graxo. Mas isso é a estrutura básica, de base. E depois isso vai mudando com a associação de outras moléculas. É a mesma coisa, por exemplo, assim, eu mostrei pra vocês o que é um morango. Depois, com esse morango, você pode fazer geleia, você pode fazer torta de morango, você pode fazer sobremesa de morango, você pode fazer brigadeiro de morango, você pode fazer tudo de morango. Mas a estrutura básica é a mesma, né? A associação com outros ingredientes não muda o fato que o morango segue sendo morango, tá bom? É isso que eu quis dizer nesse vídeo. Então, uma aula, assim, realmente bem básica, né? De bioquímica, que o começo, é a base que você precisa ter para você começar a entender por que as moléculas se comportam de um jeito, por que elas se comportam de outro. Quando você bate o olho numa molécula, você fala, essa molécula é um lipídio. Você bate o olho e fala, isso aqui é um açúcar, isso aqui é um ácido nucleico, isso daqui é um ácido graxo. Enfim, isso aqui é um aminoácido, né? Você bate o olho e você já sabe. Então, essas são as aulinhas de base, né, de bioquímica que você tem pra ter essas bases moleculares importantes que depois você precisa ter pra entender os ciclos da bioquímica metabólica, tá bom? Enfim, como sempre, eu fico falando aqui muito. Então, gente, é isso. Muito obrigada por ter assistido, tá? Até aqui. E é isso. Espero que você tenha gostado. Vejo você no próximo vídeo. Me diga se você gostou. Eu faço parte 2 desse vídeo, falando depois dos açúcares, né? Dos glucídeos, tá? Que é uma categoria completamente diferente dos lipídios, tá bom? Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo.